certo? E uma outra forma de classificar os bancos de dados é em relação ao grau de autonomia. A autonomia é a capacidade de uma SGBD que faz parte de um sistema distribuído trabalhar isoladamente. Ou seja, é a capacidade de um dos SGBDs que fazem parte do sistema distribuído tomarem decisões sobre o que vai acontecer naquela parte do banco de dados que está sob a sua tutela, vamos dizer. Essa autonomia, ela pode se dar em 3 dimensões. Pode ser em relação à comunicação, à execução e à associação. Em relação à comunicação, é a capacidade do SGBD decidir se ele vai se comunicar ou não com outros hosts, com outros SGBDs que compõem o sistema. A execução é a capacidade dele executar operações locais, independentes das transações globais que estão sendo executadas. Aqui o outro tipo é a autonomia de associação, que é a capacidade de decidir se aquele SGBD em particular, se ele vai estar efetuando operações em conjunto com outros SGBDs que compõem o mesmo sistema distribuído. Transações distribuídas, né, o acesso, né, a itens de dados em bancos de dados distribuídos é realizado por meio de quê? Por meio das transações, ok? E também, igualmente aos bancos de dados isolados, essas transações em bancos de dados distribuídos, as nossas transações distribuídas, elas precisam manter as propriedades ACID. Dentro disso, são propostos 2 tipos de transações. Transações locais e transações globais, ok? Vamos ver. A transação local, elas acessam e atualizam dados apenas em um banco de dados local. As transações globais, elas acessam e atualizam dados em diversos bancos de dados locais. Para garantir as propriedades ACID nas transações globais, ela é um pouco mais complexa, né, Carlos? É verdade, porque se você garantir as propriedades da transação em um banco de dados só, às vezes já é complicado. Imagina um bocado, né? Você tem sistemas aí distribuídos de 15 servidores, por exemplo. Então, como você vai controlar tudo isso? Para controlar tudo isso, é necessário um gerenciamento global, certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos o gerenciador de transações. O que é o gerenciador de transações? É um elemento que controla a transação, a execução das transações em um banco de dados local. Ou seja, o gerenciador é o cara que cuida das transações de um sítio que compõe o banco de dados. Se o banco de dados distribuído tem 15 hosts, então vão existir 15 gerenciadores de transações, cada um para cuidar de um host. E quais são as atribuições desse cara? Ele mantém um log para fins de recuperação, ele participa de um esquema de controle de concorrência para as transações que são executadas em um determinado sítio. Coisa toda de maneira geral. Esse cara é o coordenador de transações, certo? Então tem o coordenador mais geral e o gerenciador específico para cada host. O coordenador, o que ele faz? Ele coordena a execução das diversas transações locais ou globais. E o que ele faz? Aqui está escrito gerenciador, mas eu tenho a impressão que é coordenador de transações, certo? Aqui é coordenador. Coordenador de transações. Coordenador, certo? O que ele faz? Ele inicia a execução da transação, divide em subtransações e distribui de maneira adequada pelos diversos sítios. E, além disso, ele coordena o término de uma transação. Certo? Então, porque ele é o que vai fazer o meio de campo com o usuário. Acompanhe aí. Problemas do controle de concorrência, né? O primeiro que nós temos é a manipulação de múltiplas cópias dos itens de dados, né? Onde o método de controle de concorrência é responsável por manter a consistência entre essas cópias. Outro tipo de falha são as falhas em sítios individuais. Por exemplo, quando um determinado sítio entra em estado de falha, né? Devem ser tomadas ações de forma a prevenir que pela queda daquele sítio, o banco de dados se torne inconsistente. Então, são outro tipo de falha. Nós temos também aqui as falhas de link de comunicação.
né? Então o sistema ele deve ser capaz de lidar com a falha de um ou mais links de comunicação entre os sítios. Outro problema de controle de concorrência é o commit distribuído, né? Que são problemas que podem surgir quando se está realizando um commit de uma transação que está acessando o banco de dados em diversos sítios diferenciados, ok? E o outro problema é o nosso deadlock distribuído, né? Que o deadlock ele pode ocorrer em vários sítios, então. Uma situação no qual aguarda o desbloqueio de algum dos sítios em linha. Então, ao controle de concorrência, nós podemos dizer que existem duas técnicas principais. São baseadas, uma técnica é baseada em cópia distinta de itens de dados e a outra é baseada em votação. A técnica de cópia distinta consiste em designar para cada cópia particular de um item de dados como uma cópia distinta. Vamos ver quais são. A técnica do sítio primário. Essa técnica diz que todas as cópias distintas são mantidas em um mesmo sítio. Quando todas as cópias distintas estão em um único host, a gente chama esse host de sítio primário. Uma outra situação é utilizando a técnica de cópia primária, no qual as cópias distintas dos vários itens podem ser armazenados em sítios diferentes. Então veja só, tem diversos itens de dados replicados. A cópia distinta é a original, vamos dizer assim. Na técnica de cópia primária, essa cópia distinta, ela não tem que estar necessariamente, todas elas, em um único host. Então, vários hosts podem conter cópias primárias. Dessa maneira, cada host vai ser responsável pelo controle de concorrência das cópias primárias que ele armazena. Então, vamos supor que para um determinado conjunto de registros, o host R1, ele tem as cópias primárias desses itens de dados armazenados nele, então ele é responsável por gerenciar o bloqueio sobre aquelas cópias primárias. Num host R2, que tem outras cópias primárias, vai ser responsável pelas cópias primárias dele. Então, dessa maneira, o controle de concorrência, ele acaba sendo distribuído entre os diversos hosts e não fica restrito a um único servidor, como acontece no caso do sítio primário. Bom, outro método que nós vimos é o método de votação, né? Nesse método de votação não há essa técnica de cópia distinta, né? Por quê? Em uma solicitação de bloqueio, ela é enviada para todos os sítios que têm uma cópia do item de dados. E aí o que vai acontecer? Vários servidores têm uma cópia daquele item de dados. Quem é que vai ceder o bloqueio, por exemplo, para aquela transação? Ora, de todo mundo que tiver aquele item de dados, eles podem estar sendo usados por outras transações ou não. Então, quando que um bloqueio vai ser cedido para uma transação? Ele vai solicitar para todos que têm aquele item de dados, que tem uma cópia daquele item de dados. E eles vão responder. Se a maioria deles responder que cede o bloqueio, então, qualquer outra transação que esteja usando aquele item de dados, ela vai perder o direito, vai perder o bloqueio e o bloqueio vai ser repassado para outra transação. Então, quando ele recebe, digamos assim, a maioria dos votos sobre a liberação daquele determinado item de dados, a liberação do bloqueio para aquele determinado item de dados, a transação recebe o bloqueio. Se não houver a maioria dos votos, vamos dizer assim, então ela não recebe o bloqueio sobre o item de dados. Essa técnica da votação, ela é a que mais se aproxima de um controle verdadeiramente distribuído. Porque a decisão da liberação do bloqueio ou não é compartilhada. Então, dessa maneira, a decisão ela é distribuída entre os diversos hosts. Porque se um, por exemplo, não quiser, mas os outros todos quiserem, o controle distribuído diz que aquele item vai ser bloqueado para aquela transação, por exemplo. Então, esse é o que mais se aproxima do controle verdadeiramente distribuído. Bom, os sistemas de bancos de dados distribuídos, eles também podem ser implementados de forma móvel, né? Ou seja, de mobilidade. Nesse contexto, né, eles podem ser implementados utilizando então dispositivos móveis, como palm tops, né, como iPod, esses celulares, né, dispositivos móveis mesmo que fazem uso de wireless para a comunicação, ok? Um dos grandes desafios para a área dos bancos de dados móveis é justamente tratar a movimentação dos sítios.
né? Porque você tem processado, ele não é um sítio ali estático, o link não é estático, ele é um sítio móvel, né? Outro quesito é a possibilidade de itens de dados serem acessados a partir de dispositivos móveis, e o grande desafio, sem dúvida, é controlar o bloqueio de itens de dados quando um dispositivo migra de um... Navegando aqui e usando aquele banco de dados. Só que chegamos ao final da nossa aula de número 6.